e tu entende que não tem mais aquele pancadão, não tem mais aquele efeito, às vezes, né, que um remédio, por exemplo, o TDAH faz, que ele dá aquela focada, aquela estimulada, assim, e aí fica nessa coisa do: "Eu preciso de mais, eu preciso de mais pra eu sentir o efeito". Só que não necessariamente tu precisa sentir o efeito pra ele estar fazendo efeito, né. Por que essa busca tão grande com os medicamentos, sendo que uma boa parte do que ele deve fazer é através do comportamento? Acredito que é exatamente aquela questão de a gente cada vez mais buscar resultados rápidos, né. A medicação, ela até vai ter um intervalo de tempo até ali que ela age, né. No caso do TDAH, a partir da primeira medicação tu já vê diferença, mas, né, por exemplo, a pessoa tem uma depressão, é border, muitas vezes o paciente ele vai ter ali uma janela de dias até ver o efeito da medicação, mas aquela questão da ideia do imediato. Eu vou tomar a medicação e deu, todos os meus problemas vão sumir, tudo vai se resolver. A pessoa não vê que ela vai ter que, mesmo assim, ter estratégias para lidar, não vai ser uma mágica, né. E isso acontece não é só com TDAH, né, como eu te falei, outros transtornos também, aquela ideia mágica de que eu vou lá: "Ai não, nem quero passar na terapia", né, eu vou lá, médico, tomo uma medicação e tá tudo resolvido, meus problemas acabaram. De novo, a medicação ela pode ser um recurso legal, né, ela pode ajudar muitas vezes em paralelo aí com a terapia, né, esse combo, mas, tu vai ter que buscar estratégias, porque senão realmente tu vai se tornar dependente a vida toda de uma medicação, porque tu nunca aprendeu a lidar. Então se eu estou sem a medicação, eu não sei lidar muitas vezes, com aquilo com as minhas dificuldades, né, com essa falta de gerenciamento do tempo, esse esquecimento, eu não consigo lidar com essas coisas sozinho. Sim. Mas essa questão do medicamento, ela não é, eu quero colocar entre aspas, muito grande, perigosa para quem tem TDAH, porque o TDAH ele é 8 ou 80. Então, muitas vezes, quando ele começa a tomar um comprimido, de qualquer que seja o remédio, e é somente um comprimido naquela hora, em algum momento, muito provavelmente, ele vai se autodiagnosticar com 2 comprimidos. Por que que isso acontece e como é que a terapeuta, a psicóloga pode auxiliar nessa tomada de decisão errada da pessoa? Aham. Na parte do que a terapeuta pode fazer, né. Isso. Geralmente a gente trabalha com psicoeducação, que é mostrar para o paciente muitas vezes até acaba, trabalhando em conjunto com o psiquiatra, se a pessoa, tá fazendo acompanhamento, tu sabe quem é o profissional, às vezes até o próprio psiquiatra, muitas vezes isso é legal, hoje em dia já vem procurar o psicólogo para ter essa conversa, né, mas trabalhar em conjunto no sentido de, o psiquiatra tá lá dando a medicação, ok, corre esse risco de a pessoa se automedicar, de novo, não só no TDAH, escuto muitos relatos, né, o médico me passou uma gotinha de Rivotril, 2 ali pra dormir, eu tô lá tomando 5, tô lá tomando não sei quantas, porque uma só não tá mais fazendo efeito. Aquela ideia de que eu não tô sentindo mais o efeito, então eu vou tomar mais um, eu vou testar mais um pra ver como que vai ser. E aí é onde a pessoa vai se desregulando inteiro, né. Aí quando vê já: "Não, isso também não tá mais sendo suficiente, quero ir lá ver uma outra medicação, uma outra coisa, porque eu não tô conseguindo sozinho ou com essa medicação fazer funcionar". E aí, como eu estava te falando, o trabalho do psicólogo muitas vezes nesse sentido é a psicoeducação, é mostrar para o paciente de que ele tem que tomar exatamente aquilo que o médico prescreveu, né, aquilo que, o médico que estudou e que entende, que observa que é a dose necessária prescreveu. "Ah, não, eu acho que eu preciso de mais". Então, numa próxima consulta, vai lá, conversa com o médico, explica o porquê, explica o que tá sentindo, o que que não tá sentindo, né, que deveria sentir, e pede para ajustar a medicação, mas não faz por conta própria, né, não inventa assim de: "Eu acho que eu preciso de mais", porque quando vê tá desregulando tudo e chega num ponto onde parece que nada mais vai fazer efeito, porque a pessoa já tá usando medicação de forma, assim, irresponsável à torto e à direito, né, e isso pode acontecer, como eu te falei, em vários casos, assim, em várias situações, e aí depois a pessoa é por isso que aí cria aquela ideia da pessoa dopada, aí as pessoas têm medo de, muitas vezes, ir lá fazer uso de uma medicação, porque daí eu vou virar uma pessoa dopada, porque fulano, eu conheço fulano que tá sempre dopada, que passou pelo psiquiatra. Porque provavelmente acontece isso, a pessoa ela começou certinho, tomando o que o psiquiatra prescreveu, bonitinho, mas aí: "Ah, eu acho que não tá mais fazendo efeito", porque é óbvio, né, tu vai se acostumando com aquilo ali, teu funcionamento começa a ser normal,
e tu entende que não tem mais aquele pancadão, não tem mais aquele efeito, às vezes, né, que um remédio, por exemplo, pro TDAH faz, que ele dá aquela focada, aquela estimulada, assim, e aí fica nessa coisa do eu preciso de mais pra eu sentir o efeito. Só que não necessariamente tu precisa sentir o efeito pra ele estar fazendo efeito, né. Então tem todo esse processo de psicoeducação aí com o paciente. Sim. Eu vejo muito isso. Quando eu estava estudando um pouquinho mais sobre TDAH, eu vi o quanto das pessoas se automedicam, Nossa, consumindo muito mais do que deveria sobre qualquer outro medicamento. E o quão prejudicial isso é para o organismo, tu saberia me sim. dizer? Como isso é prejudicial para o organismo, eu só sei que, assim, com certeza vai desregular toda a química do cérebro da pessoa, né. Então tudo que tem que funcionar de uma forma, porque o psiquiatra vai conversar e vai saber certinho o que ele vai passar, a quantidade, o que vai funcionar ou não para cada caso também, como, eu te falei ali, né, na psicoterapia. Quando vem o paciente, a gente vai alinhando as estratégias. Tem umas estratégias meio que gerais. Isso aqui funciona para o TDAH. Então, é isso que eu vou ir mostrando para o paciente. Mas a gente vai alinhando. E o psiquiatra também. E muitas vezes, assim, uma medicação psiquiátrica, diferente de outras medicações, muitas vezes tu não vai acertar de primeira. O psiquiatra ele não vai acertar de primeira, né? Às vezes vai ter que testar, vai ter que botar mais um pouquinho disso aqui, uma quantidade maior, uma quantidade menor. Porque o paciente também tem que estar sempre sendo sincero e relatando o que ele tá sentindo ou não, que efeito que tá fazendo ou não, pra o psiquiatra ir ajustando. Então, às vezes, vai muitas consultas até realmente, não, agora o andamento tá legal, tá funcionando. E na psicoterapia também, como eu te falei, é assim, a gente vai buscando estratégias e vai tentando alinhar. E realmente, se o paciente ele não tiver consciente disso, às vezes é onde vai nessa coisa do, ah, não, eu vou me automedicar. E tu falou ali, né, às vezes, ah, principalmente para TDAH, às vezes as pessoas nem têm, né, tem TDAH e muitas vezes vão em busca de medicação para TDAH para manter o foco. E faz uso, assim, de uma forma descontrolada e aí, de novo, às vezes, né, desregula toda essa parte química do cérebro, desencadeia até outras coisas e não sabe nem por quê, muitas vezes.